mais de 70% do nosso planeta é coberto por água. Um azul infinito que moldou continentes, controlou climas e deu origem à vida como conhecemos. Mas, apesar dessa imensidão, conhecemos menos sobre o fundo do mar do que sobre a superfície da Lua. O que se esconde sob essas águas profundas é um território de mistérios insondáveis. Um reino onde a ciência tropeça e a imaginação voa livre. Sob o azul sereno que vemos da costa, existe um universo vasto, sombrio e quase intocado. Um mundo onde criaturas se transformaram para sobreviver em condições extremas, onde a pressão esmagaria um ser humano em segundos, e onde a luz do sol nunca ousou entrar. Hoje, vamos atravessar esse portal líquido e mergulhar cada vez mais fundo. Desceremos pelas zonas desconhecidas do oceano, onde a vida desafia as leis da natureza, onde cada piscada de luz pode ser um chamado ou uma armadilha mortal. Prepare-se para encontrar habitantes que parecem vindos de outro planeta, mas que vivem bem aqui, no nosso mundo, escondidos na escuridão. Bem-vindos ao Abismo Azul, o último grande mistério da Terra. Nas águas rasas, a vida explode em cores e formas. Aqui, a luz do sol penetra com força, alimentando florestas de corais que abrigam milhares de espécies. Cada recife é como uma cidade viva, onde todos têm um papel, e cada canto esconde uma batalha silenciosa pela sobrevivência. O polvo, mestre absoluto da camuflagem, é capaz de se transformar diante de nossos olhos. Em segundos, sua pele muda de cor e textura para imitar pedra, areia ou algas. Se ameaçado, libera uma nuvem espessa de tinta escura, confundindo o predador enquanto se esgueira para longe. Sua inteligência é lendária. Já foi visto abrindo tampas de potes, desarmando armadilhas e até usando conchas como escudo. O cavalo marinho, por sua vez, é uma exceção encantadora no reino animal. É o macho quem carrega os filhotes. Dentro de uma bolsa em seu corpo, ele abriga dezenas, às vezes centenas, de minúsculos cavalos marinhos, até soltá-los no momento do nascimento. Com sua cauda prênsil, agarra-se firme a corais e algas, para não ser levado pela corrente, e caça de forma surpreendente, sugando pequenos crustáceos com um estalo rápido e preciso. Entre corais coloridos e cardumes cintilantes, vivem também tartarugas marinhas. Raias e pequenos peixes palhaço, que se abrigam entre as anêmonas venenosas, imunes às suas toxinas. É um mundo vibrante,
mas frágil. Uma mudança mínima na temperatura, na acidez da água ou no equilíbrio das correntes pode desencadear um efeito em cadeia, destruindo esse paraíso em poucos anos. Entre 200 e 1.000 metros de profundidade, o mundo muda drasticamente. Aqui começa a zona mesopelágica, conhecida como o Reino Crepuscular. A luz do sol ainda chega, mas tão fraca que cores vivas já não têm vantagem. O azul e o cinza dominam, e a escuridão avança como uma cortina silenciosa. Nesse meio termo, a vida se adapta de formas fascinantes. É aqui que a moreia, predadora paciente e silenciosa, encontra seu terreno ideal. Com um corpo alongado e musculoso, ela se esconde em fendas e tocas escuras, aguardando o momento perfeito para atacar. Seu olhar fixo e dentes afiados revelam um caçador implacável, capaz de engolir presas quase do próprio tamanho. Mas o reino crepuscular também é palco de um espetáculo silencioso: as medusas. Com seus corpos translúcidos e tentáculos delicados, elas se movem ao sabor das correntes como lanternas vivas. Algumas brilham suavemente. Outras liberam flashes de luz para confundir predadores. Apesar da aparência frágil, seus tentáculos escondem células urticantes poderosas, capazes de paralisar pequenas presas instantaneamente. Aqui, a vida se equilibra entre a luz e a escuridão. Animais de hábitos noturnos sobem à superfície para caçar, e predadores do alto descem para emboscar. É uma fronteira instável, onde a sobrevivência depende de paciência, furtividade e luz própria. Abaixo de 4.000 metros de profundidade, entramos na zona abissal, um mundo onde a luz do sol jamais chegou. Aqui, a escuridão é absoluta, e a pressão é tão esmagadora que destruiria um submarino comum em segundos. Nesse ambiente extremo, a vida assume formas surpreendentes. A lagosta boxeadora é um exemplo fascinante. Pequena e colorida, mas dona do golpe mais rápido do reino animal. Suas garras disparam com a força de uma bala, capazes de quebrar conchas, carapaças e até vidros de aquários. É um predador ágil, armado não com dentes ou veneno, mas com pura força bruta. O caranguejo-aranha, com suas pernas longas e corpo robusto, patrulha o fundo em busca de alimento. Mais do que um caçador, ele é um verdadeiro reciclador do oceano, consumindo restos de animais mortos e evitando que o fundo se torne um deserto. Alguns chegam a viver mais de 100 anos, atravessando gerações inteiras como guardiões silenciosos do abismo. Já o pepino do mar, apesar do nome curioso, é um engenheiro essencial da vida marinha. Ele engole a areia e filtra cada partícula de matéria orgânica, limpando o fundo e devolvendo nutrientes à água. Sem ele,
os abismos se transformariam em um cemitério estagnado. Alguns são transparentes, revelando órgãos internos como se fossem feitos de vidro, uma visão ao mesmo tempo frágil e hipnotizante. Nesse mundo sem luz, não há plantas. Cada ser depende daquilo que cai das camadas acima. Pequenos fragmentos de organismos mortos, descendo lentamente como uma neve eterna. O abismo é silencioso, implacável e vivo. Um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais inóspitos da Terra. Mesmo com toda a tecnologia disponível, os oceanos ainda escondem segredos insondáveis. A cada expedição, surgem sinais, imagens e sons que desafiam a ciência e nos lembram o quanto sabemos pouco sobre as profundezas do planeta. Em 1997, microfones submarinos da NOAA captaram um som colossal. Ele foi batizado de Bloop, alto o bastante para ser ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. Mas a origem nunca foi confirmada. Seria o estalo de uma geleira se partindo? Ou algo vivo, de proporções inimagináveis? Relatos de marinheiros falam, há séculos, sobre monstros marinhos capazes de afundar navios inteiros. O Kraken, por exemplo, era descrito como uma lula gigantesca, capaz de arrastar barcos para o fundo. Hoje, sabemos que as lulas colossais existem e podem ultrapassar 10 metros de comprimento. Mas será que esses relatos eram apenas exageros? Ou ecos de encontros reais com criaturas ainda maiores? Algumas criaturas vistas por câmeras parecem não se encaixar em nenhum registro científico. Serpentes marinhas que se movem como fitas. Organismos luminosos em padrões nunca descritos. Sombras gigantescas que desaparecem no escuro antes que possam ser identificadas. Cada descoberta abre novas perguntas. Os oceanos são vastos demais. E já catalogamos apenas uma fração mínima de suas espécies. Para cada animal conhecido, talvez existam dezenas ou centenas que nunca vimos. Criaturas que podem estar caçando, vivendo e até dominando territórios inteiros, longe do alcance humano. O fundo do mar é o maior enigma da Terra. Um mundo oculto, onde cada sombra pode esconder uma espécie desconhecida. E cada som pode ser a voz de algo que ainda não compreendemos. O mistério, mais do que o medo, é o que nos atrai para o abismo, pois é lá, nas profundezas, que ainda podemos sentir o gosto da verdadeira exploração. Por milhões de anos, os oceanos evoluíram em equilíbrio. Mas em poucas gerações, a presença humana alterou esse delicado sistema como nunca antes. Toneladas de plástico descem todos os dias para o fundo do mar, transformando-se em armadilhas invisíveis. Sacolas, redes de pesca abandonadas e microplásticos já foram encontrados até nas fossas mais profundas, a mais de 10.000 metros da superfície. Nenhuma criatura está a salvo. Tartarugas confundem sacolas com águas vivas. Aves marinhas morrem com o estômago cheio de resíduos. E até pequenos peixes já carregam fragmentos plásticos em seus corpos. A pesca excessiva é outra ferida aberta. Espécies inteiras estão à beira do colapso populacional. Tubarões, caçados apenas por suas barbatanas, e cardumes inteiros de peixes predadores, essenciais para o equilíbrio,
desaparecem em silêncio. Cada rede lançada não retira apenas alimento, retira a chance de recuperação de um ecossistema inteiro. E o impacto não para aí. O aquecimento global aquece as águas e muda as correntes marinhas, alterando rotas migratórias e destruindo habitats sensíveis. Corais, que são berçários para milhares de espécies, estão branqueando e morrendo em uma velocidade alarmante. A cada mergulho científico, fica claro: o maior predador do oceano somos nós. Mas ao contrário das criaturas que caçam para sobreviver, nossas ações são fruto da negligência, do excesso e da falta de consciência. Ainda assim, o oceano resiste. Ele tenta se regenerar, tenta se adaptar. Mas o tempo é curto. O que está em jogo não é apenas a vida marinha, é o futuro de todo o planeta. O oceano é mais do que água salgada que cobre a maior parte do planeta. Ele é a fonte da vida, o berço de criaturas inimagináveis, o guardião de mistérios que ainda não sabemos decifrar. Descemos pelas águas rasas, onde cores e formas se entrelaçam em um espetáculo vibrante. Cruzamos o reino crepuscular, onde a luz morre, mas a vida insiste em brilhar. Mergulhamos no abismo, um mundo quase intocado, que guarda os maiores enigmas da Terra. E também vimos a marca do ser humano, uma marca que pode ser destruição, mas também pode ser cuidado e preservação. Porque no fim, o oceano é um reflexo de nós mesmos. Sua saúde é a nossa sobrevivência. Ainda sabemos tão pouco. Cada sombra nas profundezas pode esconder uma nova espécie. Cada som pode ser a voz de algo jamais registrado. O oceano nos lembra que a era das descobertas ainda não acabou, que a exploração verdadeira ainda está diante de nós. E a pergunta que fica é: teremos coragem de ouvir o chamado do abismo? Se você também acredita que esses mistérios merecem ser revelados, junte-se a nós. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas jornadas pelo desconhecido. Porque o abismo está lá fora, esperando por nós